Em 2022, eu me deparo com a seguinte notícia. Hacker de 18 anos invade Rockstar Game por um Fire TV e vaza vídeos e códigos do GTA 6. Isso até parece um roteiro de filme, né? E a primeira coisa que eu pensei foi como ele fez isso. Nesse vídeo, eu vou te falar quem foi esse hacker e como ele fez isso. Fala perdidos, eu sou o Smoking e antes de eu contar a história desse hacker, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no meu canal e me ajude a atingir a marca de 1000 inscritos. Eu descobri essa história em 2022 e quando eu fui entender melhor ela, eu percebi que já era um roteiro pronto. A nossa história começa em 2005, quando uma criança chamada Arion Kurtage nasceu. Ele veio de uma família de classe média da Inglaterra, nascido na cidade de Oxford. Logo bem novo, seus pais notaram que ele tinha algo de diferente. Ele tinha características que outras crianças não tinham. Seus pais então resolveram levar ele a um psiquiatra, onde ele foi diagnosticado com autismo severo. Por conta disso, Kurtage tinha muita dificuldade em estudar na escola. Seus pais então contrataram um professor particular para ele ter aulas de casa. Mas o quadro de Kurtage era um peso muito grande para sua família. Diversas brigas e dificuldades aconteciam o tempo todo, e não demorou muito para os seus pais se divorciarem. Kurtage não gostou disso e chegou a ameaçar a própria família. Por conta disso, o Estado assumiu a guarda de Kurtage quando ele tinha 14 anos. Ou seja, ele foi retirado da guarda dos pais e o Estado passou a ser seu responsável. O Estado colocou ele em uma escola residencial, destinado a crianças com necessidades emocionais e comportamentais. Por conta de todos esses problemas, Kurtage tinha dificuldade em se relacionar com outras crianças e passava muito tempo em seu computador. E já aí, ele começou a se interessar por invadir servidores. E aos 15 anos, ele começou a vender ferramentas de hack em fóruns online. Um dos diagnósticos na época apontavam que Kurtage fazia isso porque ele queria se sentir pertencente a algum grupo. E em pouco tempo, ele entrou em um grupo hacker chamado Lapsus. Lapsus era um grupo composto por adolescentes que tinham como objetivo fazer uma série de ataques e vender o conteúdo achado em fóruns ou chantagear a empresa em troca de dinheiro. Logo, Kurtage se tornou um membro notório no grupo. E em 2022, eles realizaram ataques a Nvidia, Samsung e Microsoft. Dentre os principais métodos, eles tinham o phishing e a engenharia social. Phishing é uma técnica onde o hacker se passa por alguém e tenta fazer com que o alvo baixe um vírus ou entre um link malicioso. Muitas vezes, os hackers utilizam de pressões emocionais e urgência. O meio de comunicação mais comum é o e-mail. Engenharia social é quando o hacker manipula pessoas e as utiliza para conseguir convencê-las a revelar informações confidenciais ou fazer ações que ajude ele a invadir o sistema. Vou explicar melhor usando como um exemplo um caso real. Um hacker começa a analisar e estudar uma empresa, entendendo melhor como ela funciona. A ideia é achar alguém que tenha um acesso que ele queira. Logo após, ele liga para a empresa se passando como se fosse um funcionário e começava a falar uma série de informações que ele encontrou em sua pesquisa. E para ajudar na sua manipulação, ele acabava usando termos técnicos para ganhar a confiança de quem estava ouvindo. Nisso, ele começava a dizer que precisava resolver um problema urgente e que precisava de um acesso para conseguir isso. E que o chefe do funcionário com quem ele está falando já autorizou isso. Com isso, o funcionário passa acesso para ele acreditando que está ajudando apenas um colega de trabalho. Como falei, esse exemplo foi um caso real de um ataque à Motorola. O hacker Kelvin realizou essa engenharia social e dessa forma conseguiu acesso ao código. Um dia vou trazer a história dele aqui, é bem legal. Usando esses dois ataques, Kurtage conseguiu invadir Nvidia, onde teve 1 TB de dados roubados, Microsoft, onde conseguiu acesso a 37 GB de código, e Samsung, onde vazou o código-fonte de dispositivos da linha Galaxy. Com esses ataques, Lapsus se tornou sinônimo de caos digital e chamou a atenção da polícia. A polícia queria entender quem eram os membros desse grupo. E no mesmo ano de 2022, a polícia bateu na porta da casa de Kurtage. Ele poderia ser um gênio, mas cometeu alguns erros.
O grupo frequentava fóruns, onde vazavam o que conseguiam e vendiam seus serviços. O primeiro ponto é que tanto Kurtage quanto os outros membros do grupo não usavam VPN e constantemente faziam os ataques do mesmo local, facilitando o rastreamento deles. Além disso, o grupo se comunicava pelo Telegram, onde as mensagens não são criptografadas e elas podem ser expostas. E nas mensagens, eles ainda se chamavam pelos mesmos apelidos que utilizavam nos fóruns. A partir daí, foi só pegar o IP de Kurtage e ver os dados de conexão para chegar em sua casa. Kurtage foi preso, porém ele só tinha 17 anos e acabou ganhando liberdade condicional com pagamento de fiança e foi proibido de utilizar internets e computadores. Por Kurtage ter sido achado pela polícia, ele começou a ser ameaçado pelos outros membros do grupo. Então, a polícia o colocou em um hotel sob proteção deles. Ali, eles acreditavam que Kurtage não seria capaz de causar problemas. O que eles não sabiam é que Kurtage precisava apenas de um Fire TV para fazer 2 ataques que fariam com que ele fosse conhecido mundialmente. O Fire TV é um dispositivo da Amazon que permite que TVs instalem aplicativos como o YouTube, entre outras coisas. Porém, o Fire TV utiliza uma versão modificada do Android. Android é o sistema operacional da maioria dos celulares hoje em dia. Com isso, Kurtage conseguia instalar aplicativos hackings que seu grupo usava. Um deles concedia acesso aos servidores da Rockstars. E através de engenharia social, Kurtage conseguiu acesso a esses servidores. Dessa forma, ele conseguiu acesso a 90 vídeos sobre o novo GTA que estava sendo desenvolvido e ainda teve acesso a uma parte do código-fonte. Além de conseguir acesso à ferramenta de trocas de mensagens que a empresa usava, o Slack. Kurtage então mandou uma mensagem no Slack, ameaçando vazar mais informações se representantes da Rockstar não entrassem em contato com ele via Telegram. A Rockstar então decide manter uma postura firme, contatou o FBI e não falou diretamente com Kurtage. Sabia que responder ele daria legitimidade ao ataque. Depois a empresa admitiu publicamente que foi invadida e que estava extremamente desapontada. Mas enquanto Kurtage fez esse ataque, ele simultaneamente realizou um outro ataque à empresa Uber, onde conseguiu acesso aos servidores, permitindo controle sobre os usuários da Uber e também a códigos internos da empresa. O mais estranho disso tudo é que Kurtage usou o mesmo apelido e a mesma conta do Telegram que ele usava anteriormente. Alguns policiais falaram que era como se ele quisesse ser pego. Já eu acredito que ele estava sendo obrigado a fazer isso por outros membros do grupo. Além de usar as mesmas contas, o Slack também mostrou a origem que aquela mensagem foi enviada, dando diretamente no hotel de Kurtage. A polícia então invadiu seu quarto, onde achou o Fire TV na TV, um teclado e um mouse com conexões via Bluetooth e prints internos da Rockstars. Dessa vez, Kurtage não ia conseguir enrolar. Ele teve 12 acusações, entre elas invasão, extorsão e chantagem. Durante o julgamento, Kurtage teve diversos quadros de fúria, alegando que se fosse solto iria continuar a sua onda de ataques. Porém, por conta do seu autismo severo, ele foi considerado inapto a ser julgado como um réu comum. O juiz então decidiu que ele fosse internado em um hospital psiquiátrico por tempo indeterminado, sendo solto apenas quando os médicos entendessem que ele poderia ser realocado na sociedade. Os últimos relatórios médicos divulgados mostravam que Kurtage queria continuar a sua onda de ataques. Pois é, um caso claro de um menino muito talentoso que usou seu poder para o mal. Agora, e se eu te falar que teve um outro hacker que invadiu a NASA e conseguiu encontrar documentos sobre OVNIs? Ficou interessado? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Por isso é hoje, perdidos, eu gostaria de pedir que se você gostou do meu conteúdo, se inscreva no meu canal e me ajude a atingir a marca de 1000 inscritos. E até o próximo vídeo.